Sociedade Espírita de Amparo ao Menor Casa do Caminho, juntamente com todos os colaboradores espirituais, apresenta a palestra Não Julgueis, para não serdes julgados. Com o palestrante, Denis Levino, ocorrida no dia 29 de setembro de 2021, no Centro Espírita Casa do Caminho. Amigo, você pode fazer a prece inicial. Neste momento, fechar os nossos olhos, imaginar o nosso Mestre Jesus e agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o seu Evangelho. Agradecer a Jesus pela nossa vida, pela nossa reencarnação, pelo ar que respiramos. Agradecer a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo corpo que temos, que é a oportunidade de estarmos recuperando aqui os nossos débitos passados. Agradecer a Jesus por conhecermos a doutrina espírita, que tanto nos ajuda, nos alavanca para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas de bem. E queríamos ainda pedir em prol desses companheiros que não têm essas mesmas oportunidades que nós temos, esses que estão nos hospitais, que não conhecem ainda o Evangelho de Jesus, que estão sofrendo com essa pandemia, pedir a Jesus, aos mentores amigos, ao anjo da guarda de cada um, que possa aliviar suas dores, e que os mentores amigos desta casa também derramem sobre nós todos os fluidos positivos de paz, de amor, de tranquilidade, de resignação. Sendo assim, Mestre Jesus, com essa prece, damos por iniciado o nosso trabalho de palestra da noite de hoje. Graças a Deus e que assim seja. Então nossa palestra de hoje é Não Julgueis para não ser julgados. É um tema bastante interessante, que nos faz refletir bastante. Tenho certeza que todos nós aqui já lemos esta página no Evangelho, mas sempre, recorrentemente, está caindo para nós esse tema. Toda vez que a gente vai fazer palestra, a gente observa que o mais necessitado daquele assunto é o palestrante, né? Porque a gente estuda bastante aquele tema, é sempre recorrente. Então, que nessa noite de hoje a gente possa realmente encher os nossos corações de paz, de amor e de esperança. E praticar no mundo lá fora esse estudo do Evangelho que nós vamos ter na noite de hoje. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, versículo de 11 a 13, tem uma passagem que diz o seguinte, que é a história de uma mulher que ela foi levada por uma multidão para uma praça pública, porque ela foi pega em adultério. E essa multidão era liderada pelos escribas e fariseus, que eram os religiosos da época. Esses religiosos tinham por objetivo educar moralmente a população, né? E as leis mosaicas naquela época eram muito severas. Se a mulher fosse pega em adultério, ela teria que ser condenada à pena de morte por apedrejamento. Aí a gente pensa, né? Como que faz justiça se tornando um instrumento de criminalidade, né? Como que a gente faz justiça assassinando e matando outra pessoa? Será que nós estamos fazendo justiça? Às vezes a gente quer fazer justiça se tornando um criminoso, e não dá, né? Então, no plano da criação divina, todos nós somos espíritos imperfeitos. Por isso que nós vivemos aqui neste mundo de provas e expiações ainda. A gente ainda tem vários vícios arraigados em nós, e um deles é esse julgamento. E por quê? Porque todos nós, a gente está vibrando mais ou menos igual neste mundo aqui de provas e expiações. Às vezes tem umas pessoas um pouco mais evoluídas, já adquiriu um pouco mais de virtudes, outras estão um pouquinho para trás, que nós temos que auxiliar, mas mais ou menos a gente está vivendo nessa mesma faixa vibratória, né? Então, a gente não deve julgar porque cada um tem uma experiência diferente. A gente não sabe quais foram as tentações, as vivências que esse irmão passou, né? Então, são casos de sofrimentos de toda ordem, né? Porque todos nós vamos passar por esse tipo de provação. Nós temos várias encarnações, então nós vamos vir ricos, nós vamos vir pobres, vamos vir sadios, vamos vir doentes,
Porque nesse mundo de provas e expiações, nós vamos ser provados e espiados a todo momento. Cada um passa por uma tentação. Então a gente tem que observar muito a nossa conduta perante ao nosso semelhante, né? Que vai ser o tema da nossa palestra de hoje. Então, toda justiça que é orientada pela violência acaba se tornando uma injustiça. E nesse momento levaram essa mulher adúltera até Jesus. E se a gente observar, a lei ela é morta até que se torne viva quando ela é interpretada. E naquela época era assim. Até hoje é interpretada mais ou menos dessa maneira, né? Parece que a mulher ela é mais adúltera do que o homem. É um machismo impregnado na nossa sociedade. Mas aí colocaram essa mulher diante do Cristo e para ele evocaram ali a lei da época. Disseram para ele que pela lei de Moisés ordena-se que se lapide essa mulher. E perguntou para Jesus, qual a sua opinião sobre isso? E Jesus estava ali, de cabeça baixa, escrevendo no chão. E a gente vai observar que nesse momento, diante dessa passagem, a gente vê a primeira lição que Jesus deixa para nós, que é o silêncio de Jesus. Por quê? Ele demonstrou ali um profundo respeito ao livre-arbítrio e à intimidade daquela mulher. Todos nós temos o livre-arbítrio de realizarmos aquilo que quisermos, que bem entendermos. Claro que nós vamos ser cobrados no futuro por isso. Nós vamos ter que responder por aquilo que realizamos. Mas nós, como eu disse antes, nós que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, somos espíritos mais ou menos iguais na escala evolutiva. Muitas vezes a gente quer ensinar as pessoas como se nós fôssemos doutores, como se a gente tivesse autoridade naquele assunto. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra esses dias, e ele cita um exemplo interessante. Por exemplo, se a gente for pegar um voo, se a gente descobrir que aquele piloto do avião ali ele tem apenas 5 horas de voo, isso vai nos assustar. Por quê? Porque ele não tem autoridade no assunto. Agora, se o piloto tiver 1000 horas de voo, já vai nos deixar mais tranquilos, né? Então, essa experiência nos dá autoridade. E naquele momento ali, naquela praça pública, Jesus era a autoridade máxima, né? Porque o que Jesus tem de vivência, o que Jesus tem de moral elevada em relação a todos nós. Então Jesus, ele usou da sua autoridade. A primeira coisa que ele fez foi silenciar. Ele não falou nada, mas aquela multidão, forçou a Jesus a ter um posicionamento. Disseram para ele, né, que Moisés manda que ela seja apedrejada. E o que você diz? Aí que aquela superioridade moral que Jesus tinha, ele disse, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós sabemos o que aconteceu depois disso, né? As pessoas se retiraram uma a uma, devagarzinho, começando pelos mais velhos. Por quê? Né? Porque quem viveu mais, com certeza, vamos dizer assim, tem mais pecado, cometeu mais erros, né? Então, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí a gente para e pensa, será que os espíritos superiores, eles têm uma assembleia assim que eles resolvem apedrejar alguém? Claro que não, né? Então, nós não temos autoridade moral para apedrejar ninguém. E os espíritos superiores que têm essa autoridade não fazem. Ou seja, apedrejamento, crítica, julgamento não é eficaz. O que os espíritos superiores fazem conosco? Eles nos auxiliam, né? Eles não perguntam para nós, né, qual foi o motivo do nosso erro e etc. Não, se você é adúltero, eu não vou te ajudar. Não faz esse tipo de julgamento. Só apenas estendem a mão para nós, né? E Jesus ficou ali. O Cristo como educador e aquela mulher como educanda, como se fosse um mestre e aluna. E Jesus se levantou e perguntou para ela, onde estão seus acusadores? Aí a gente vai observar, se a gente prestar bem atenção nessa lição de Jesus, nessa passagem de Jesus, está aí uma segunda lição. Que nós atraímos, com as nossas atitudes, os nossos acusadores. É a lei de atração. Que nós que conhecemos a doutrina espírita, conhecemos bem a lei de atração. É a sintonia, é a vibração, é a atitude que nós temos. Porque
O nosso pensamento, a nossa atitude, a nossa vibração funciona como um rádio. Você pega o rádio, você pode sintonizar na rádio que você quiser. Pode ser a Nova Brasil FM, pode ser a Jovem Pan. Então, assim, são com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A gente vai sintonizar onde o nosso livre-arbítrio quiser. Mas aí nós vamos atrair aquelas pessoas que estão vibrando, que estão sintonizados com nós, naquela mesma faixa vibratória. Se você sair da sua casa de manhã, do seu apartamento, lá no 30º andar, deixar a casa limpinha, aí você coloca lá um pires de açúcar no meio da sala. Quando você chegar de noite, o que vai acontecer? Vai estar cheio de formiga. Então, ou seja, é a lei de atração. A lei de atração aí já tem um nome, é uma lei. Então, essa é uma outra grande lição que Jesus deixa para nós, que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa conduta vai atrair aquelas pessoas que vão nos acusar. Então Jesus perguntou para ela, cadê os seus acusadores? E ela responde que eles saíram, né? Então eles saíram por quê? Perante aquela moral elevada, viva, que era Jesus naquele momento. Nós observamos agora uma terceira lição nessa passagem. O que Jesus responde para ela? Ele responde, eu também não a julgo. Então, aquele espírito ali que foi o mais perfeito, o mais evoluído, que já passou pela Terra, não julgou aquela mulher. Por que nós iremos julgar alguém? Só Deus é capaz de julgar, né? Imagina nós, né, que somos espíritos assim, tão imperfeitos. Nem o Cristo fez isso. E ele ainda disse mais. Ele disse que não a julgava e falou para ela, vá e não peques mais. Ou seja, você já viveu aquela experiência, fixou aquele conteúdo moral. Então agora vai, reconstrói o seu caminho e regenere sua conduta. Porque é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Nós ainda somos espíritos errantes, que nós caímos, levantamos, mas a gente não pode desanimar, não pode perder a fé. Nós temos que fazer como Jesus disse, vá e não peques mais. Talvez seja a lição mais difícil para a gente, a mais dolorosa, né? Porque quando a gente erra, a gente tem que absorver essas experiências, absorver aquele trauma, aquele conhecimento, sacudir a poeira e tocar a vida em frente. Só que a gente tem que regenerar a nossa conduta. A gente não pode viver de erros e erros e erros, porque é isso que nós estamos fazendo há milênios. Por isso estamos aqui ainda neste mundo de provas e expiações. Existem vários outros espíritos que já vivem nos planos de regeneração, nos mundos puros, de espíritos puros, e até mesmo nos mundos de espíritos críticos, como Jesus, né? Mas isso é uma escolha do livre-arbítrio. Então é chegado o momento da gente regenerar a nossa conduta. É isso que nós temos que fazer. É esse o objetivo da nossa reencarnação. A gente fazer a nossa reforma íntima. A gente trabalhar em nós esses vícios que insistem em estar conosco. E um desses vícios, justamente, é o julgamento que nós temos em relação ao nosso próximo. Então, nós estamos aqui para sermos pessoas melhores. Deus nos deu essa oportunidade de nós estarmos aqui, resgatarmos os nossos erros passados, estamos aqui para evoluir, mas isso a gente tem que criar um hábito, a gente tem que querer, como foi comentado até na palestra da quarta-feira passada, para nós nos tornarmos homens de bens, a gente tem que se esforçar, a gente tem que criar esse hábito, né? Tirar esses defeitos dos nossos corações e transformar ela em virtudes, senão nós não vamos sair deste mundo de provas e expiações. Há muitos milênios a gente vive nessa dicotomia entre o bem e o mal. Então já é chegado o momento de nós nos melhorarmos, né? Nós sabemos que essa transformação não é fácil, mas está aí batendo a nossa porta essa transformação. A pandemia, né, veio para isso. A gente estava até conversando aqui com o Alisson antes de começar a palestra, né, sobre a pandemia. Então ela vem para nos alertar, né, para a gente refletir, para nos trazer de volta para a nossa família. Então isso é Deus nos ajudando a encontrarmos o caminho certo para sermos pessoas melhores. Então a gente tem que mudar a nossa conduta, porque nós erramos demais, já erramos bastante, né? Emmanuel nos diz, se a gente quiser saber o que a gente foi na reencarnação passada, a gente não precisa fazer regressão de memória. É só a gente
estudar a história, a gente observar a história do mundo. Porque nós somos aqueles que crucificamos Jesus, nós somos aqueles senhores feudais, nós fomos aqueles reis maldosos, né? Nós somos aqueles senhores de engenhos que açoitavam os escravos. Por isso a gente está aqui preso nesse mundo de provas e expiações. Joana de Anjos já nos diz que nós somos ainda crianças espirituais que estamos querendo entrar na adolescência espiritual ainda. Então nós precisamos subir um degrauzinho nessa nossa escala evolutiva. Mas para isso a gente precisa se esforçar. A gente precisa ter um propósito de nos melhorarmos de verdade, né? Nós assim, costumamos ter muita misericórdia para com os nossos erros e não temos com os erros das outras pessoas. Misericórdia é compreensão e o perdão é o exercício do amor. Então, quando nós compreendemos e nós amamos, nós tomamos essa postura perante o nosso semelhante, ao nosso próximo, né? De compreender, de ser tolerante com os erros alheios. Essa deve ser a nossa conduta, e não a conduta de julgamento, porque a gente sempre olha o erro do próximo ao invés de estar cuidando da nossa reforma íntima, que é o objetivo dessa nossa reencarnação. Aí eu me lembro aqui daquela passagem, né, do argueiro e a trave no olho. Tem uma história interessante também da Dona Maria. Ela estava olhando pela janela a vizinha, estava lá na cozinha lavando a louça, e pela janela ela sempre olhava a vizinha lavando ali a roupa de seus filhos, estendendo a roupa no varal. E ela achava um absurdo que a vizinha, parece que ela não lavava a roupa direito, ela sempre estendia aquela roupa ali com muita sujeira. Chegou um dia que ela não aguentou. Ela falou, não, eu vou lá falar com essa vizinha, porque ela sempre estende a roupa suja. Quando ela saiu pela cozinha, chegou no quintal, ela viu que a roupa estava limpinha. Ela olhou para a janela dela, aquela janela emperrada, velha, né? Ela observou que toda a sujeira estava na janela dela, estava na vidraça, e não na roupa da vizinha. Então é isso que a gente costuma fazer. A gente costuma julgar as pessoas de maneira errada. A gente esquece de olhar a trave no nosso olho. Então, a gente tem que voltar para dentro de nós, né? Nos preocupar com os nossos defeitos, com os nossos vícios, né? Que é o mais difícil, né? É muito mais fácil a gente querer que os outros se consertem, né? Do que a gente fazer a nossa própria reforma interior. Porque é um processo mais difícil, né? Mas essa é a nossa batalha. A gente vencer as nossas iniquidades, os nossos defeitos. É trabalhoso? Mas como eu falei, tem que ser um propósito. É devagarzinho que a gente vai fazendo isso aos poucos. A gente vai treinando fazer isso. Se a gente quer melhorar os outros, que a gente faça isso através de bons exemplos, através dos nossos exemplos, né? Albert Schuster, ele fala que o exemplo não é a melhor maneira de convencer o outro, mas a única maneira da gente convencer o outro. Não é a melhor, é a única. É através do exemplo, de darmos bons exemplos. E não ficar julgando, falando que a pessoa tem que mudar assim, mudar aquilo, se nem a gente consegue realizar aquilo. Então, é através dos exemplos que a gente vai conseguir, se a gente quiser, mudar alguém, né? Então, nós não precisamos mudar o mundo. O que a gente precisa é tentar ser um pouquinho melhor. Isso já é o suficiente. Já pensou se todo mundo aqui pensasse, em vez de querer mudar o mundo, mudar as pessoas, a gente mudasse um pouquinho a cada dia, como o mundo seria melhor, né? É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente vá ali e construa uma creche com 500 crianças, vou cuidar de 1000 crianças. Seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas nem todo mundo tem condição de fazer isso. Mas a condição de trabalhar a nossa mudança interior, isso a gente tem condição de fazer. Então a gente não precisa querer abraçar o mundo de uma vez. Eu dei até esse mesmo exemplo que eu vou estar agora na palestra passada. Às vezes a gente chega na casa espírita, que a gente é trabalhador da casa espírita, a gente vê que as pessoas adentram a casa espírita, ao espiritismo, acham muito interessante ali os trabalhos e já quer abraçar tudo, né? Já quer fazer sopa, já quer fazer campanha, já quer fazer o trabalho do berço e por aí vai. Daí 2 meses não tem ninguém mais no centro. Não precisa disso, não precisa a gente querer abraçar o mundo. Se a gente fosse constante ali, né, na palestra que a gente se predispõe a trabalhar no domingo à noite, ou na evangelização infantil. Então vamos devagarzinho realizar a nossa transformação moral. É isso que Deus quer que a gente faça.
uma verdadeira reforma íntima, né? Que realmente venha para ficar essa nossa transformação. Porque o nosso objetivo é chegar até a angelitude, né? Esse é um processo de acordamento pessoal de cada um. Então é devagarzinho que a gente vai conseguir realizar isso. Porque quando eu melhoro, eu também estou melhorando o mundo, né? Porque a gente não vive isolado na criação, nós fazemos parte de um todo. Então, quando uma alma cresce, quando um espírito melhora, toda a humanidade cresce. E quando o indivíduo cai, toda a humanidade cai. Então, está aí a importância da caridade. Essa caridade, como está lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Kardec perguntou aos espíritos como Jesus entendia essa palavra caridade. E os espíritos respondem, né? Benevolência para com todos, sermos bons para com todas as pessoas, indulgente para as imperfeições alheias, né? Que é isso, compreender o nosso próximo e perdão das ofensas. Então, cada um tem as suas dificuldades. Então, vamos ser bons, vamos ser indulgentes, vamos perdoar o nosso irmão. Assim, Jesus entende o que é caridade. Isso que é caridade. Isso aí está na contramão do julgamento. Então, nós não devemos julgar, e sim sermos benevolentes, indulgentes e perdoar as ofensas. Será que isso é fácil? Claro que não é fácil. Por que é difícil? Por conta justamente das nossas imperfeições. Principalmente o orgulho que a gente carrega no nosso coração. A gente estuda, a gente aprende, mas o orgulho, o egoísmo, a gente não consegue abandonar. Porque a pessoa que é orgulhosa, ela é preconceituosa, ela é arrogante, ela tem um ar de superioridade, né? E ela se julga no direito de julgar as pessoas. Se a gente lembrar lá do começo da minha fala, né? Jesus, que é o nosso modelo e guia, ele não julgou, por que nós vamos julgar? Então, não percamos a nossa fé, a nossa esperança, né? Porque porque nós estamos nesse mundo justamente para melhorar. E os bons espíritos estão do nosso lado, nos ajudando, né? Porque quando a gente começa com injúria, com calúnia, isso é um sinal de inferioridade nossa. Então, nós que já temos esse conhecimento, a gente tem que buscar sermos pessoas melhores, né? Só da gente estar nesse mundo aqui, já é um atestado de mau antecedente, vamos dizer assim. Observando que nós estamos aqui na nossa melhor versão, né? Nós já fomos bem piores em reencarnações passadas. Por isso que a gente tem essa obrigação, como espírita, que já temos esse conhecimento, de tentar atingir esse mundo de regeneração. Então, o que nós precisamos é mudar a nossa vibração. Nós temos que realmente ter esse propósito de tentarmos nos transformarmos em homens de bem. Então, vamos aceitar as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que ela fosse. Cada um de nós somos seres individualizados, né? Que temos as nossas experiências, que acumulamos séculos no nosso perispírito. Então não vamos exigir que as pessoas sejam iguais a nós, porque não existem. Tivemos problemas técnicos, a palestra já vai retornar. É isso que acontece com a gente, né? Nós temos que realmente aproveitar essa nossa reencarnação para sermos pessoas melhores, mais amorosas, mais caridosas, né? Que a gente possa realmente nos reconciliar com os nossos adversários, né? Porque não tem benefício nenhum a gente cultivar inimizades, né? Para que isso, né? Então, a gente tem que prevalecer em nós aquela porção divina que todos nós temos, né? Todos nós somos filhos de Deus e temos aquela essência divina. Os espíritos superiores, eles já conseguiram isso, né? Viver essa essência divina que Deus deu para nós, né? Então nós temos que dar vazão a isso, a essa nossa melhor porção e evitarmos de ficar cultivando esses vícios que já carregamos há muito tempo. Foi perguntado uma vez para Gandhi, ele dizia, né? Não foi perguntado, não, ele que dizia isso, que ele não tinha inimigos para perdoar. A frase é o seguinte: não tenho que perdoar ninguém, porque ninguém nunca me ofendeu. E a gente ainda tem essa pequenez, né? A gente está sujeito a entrar nessa vibração das outras pessoas. Então, Gandhi, que já é um espírito
mais evoluído, ele não se preocupava com a ofensa de outras pessoas. Nós ainda nos preocupamos, né? Então nós temos que evitar isso, né? Evitar essas inimizades, evitar de entrar nessa vibração das outras pessoas. Às vezes nós somos inimigos de alguém e a gente nem sabe, né? Então a gente realmente tem que evitar isso, para que evite esse embate vibratório negativo. Agora perguntaram sim para Chico Xavier: Chico, você tem inimigos? E ele respondeu: não tenho inimigos, mas muitas pessoas se decepcionaram com a minha inferioridade. Olha só a resposta do Chico Xavier. Se ele mesmo se considerava assim, momentos de inferioridade, você imagina nós, né? Então nós influenciamos pessoas tanto negativamente como positivamente. Então a gente não precisa ser inimigo de ninguém, né? Não precisa entrar nessa faixa vibratória. Jesus foi muito sábio quando ele nos orientou, né? Que nós nos reconciliássemos com os nossos adversários. Já é difícil a gente se reconciliar com o nosso adversário aqui enquanto encarnado. Você imagina o adversário desencarnado, aquele espírito que a gente não vê, aquele espírito que a gente não sente, né? Se a gente criar esse vínculo de ódio com esse espírito aí, por anos e anos e anos, é muito mais difícil de desfazer. Então, vamos aproveitar essa oportunidade dessa nossa reencarnação e desfazer essas inimizades, né? Vamos parar de julgamentos, parar de criar tanta mágoa nas outras pessoas e vamos sair dessa vibração negativa. Porque aqui na Terra, nós fazemos dois tipos de vínculos. Ou é o vínculo através do ódio, ou é o vínculo através do amor. Esse vínculo através do ódio, ele é temporário, porque em algum momento a gente vai ter que desfazer. Em algum momento a gente vai ter que reharmonizar com aquela alma que a gente desarmonizou em um determinado momento. Já o vínculo pelo amor, ele é definitivo. Então, se a gente parar para pensar, é até uma questão de inteligência e uma questão de ganhar tempo, né, na nossa escala evolutiva. É muito melhor a gente amar o próximo do que a gente odiar. Porque quando a gente odeia alguém, a gente tem inimizade, a gente vai ter que voltar para reconciliar. Quando a gente já ama, a gente já atingiu aquele estado ali que ele vai ser permanente, né? Então, esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é? O perdão que a gente vai ter para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Porque o perdão é a materialização do amor. E o amor tem que vir acompanhado de compreensão. Você não se ofende porque compreende o próximo e as suas dificuldades. Então, isso é muito bonito, né? Isso é o contrário do julgamento. A gente compreender a dificuldade que aquele irmão está passando. Isso é amor. É respeitar o nível de entendimento de cada pessoa. É a gente não entrar em atrito com as pessoas. Nós, assim, que já temos esse conhecimento do Evangelho, né? Já temos esse conhecimento de faixa vibratória e etc., a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, no trânsito. É muito fácil a gente perder a cabeça no trânsito, né? Uma pessoa que dá uma fechada na gente, a gente já quer entrar naquele padrão vibratório da pessoa, já quer xingar, já quer devolver. Às vezes a gente tem que compreender a pessoa, às vezes a pessoa está com pressa, às vezes a pessoa está com um filho doente, né? Às vezes está muito atrasado para uma reunião. Então, a gente que já tem esse conhecimento, a gente tem que passar, tem que subir um degrauzinho nesse nosso pensamento e não entrar nesse jogo de vibrações inferiores, né? A gente tem que serenar os nossos corações. É difícil a gente realizar tudo isso? É claro que é difícil, mas isso é um trabalho que nós vamos fazendo aos pouquinhos e nós, né? A gente aprender a sermos mais equilibrados, nós termos esse equilíbrio, porque nós não somos espíritos puros, nem espíritos perfeitos ainda, como eu já disse antes, senão a gente não estaria nesse mundo. Mas a gente vai lapidando pouco a pouco, né? Para que no futuro a gente possa alcançar esses mundos mais felizes. Se a gente observar os espíritos superiores, eles ajudam sem censurar ninguém. Então é esse exemplo que a gente tem que ter, porque eles compreendem já as necessidades da pessoa, né? Então é isso que nós precisamos. Nós precisamos desenvolver isso em nós, né? Essa vontade de auxiliar.
No livro Missionários da Luz, tem uma passagem aqui, que eu sei que muitos conhecem aqui, que a senhora queria realizar um aborto, e a mãe dela já estava desencarnada no plano espiritual, e ela, observando aquela vontade da filha, ela faz uma prece, ela ora com muito fervor, pedindo aos mentores que não deixe que aquilo aconteça. Então a prece dela foi com tanto amor, que isso chegou até os bons espíritos, e eles tentaram ali de todas as formas evitar aquele problema. Várias situações aconteceram, né? Que o médico não pôde ir, realizar e etc. Mas no final o que aconteceu? O aborto acabou sendo realizado. Por quê? Porque prevaleceu o livre-arbítrio daquela senhora que abortou. Isso quer dizer o quê? Que nós somos o responsável pelo nosso destino. Nós estamos escrevendo a nossa própria história. A gente sabe que nós temos os mentores, os nossos anjos da guarda, que estão sempre nos auxiliando. Mas não devemos esquecer que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós somos os condutores do nosso destino. Então, por isso que nós temos que procurar evoluir, procurarmos sermos pessoas melhores, porque nós já passamos por vários estágios, vegetal, mineral, animal, e chegamos nesse estágio aqui, hominal. Aqui nós já temos raciocínio lógico, nós já temos a inteligência, e nós temos principalmente o livre-arbítrio. Então, é chegado o momento da gente realizar essa mudança. Né? Não é privilégio nosso sermos espíritas. Nós não somos privilegiados. É porque, com certeza, nós erramos muito e Deus dá essa oportunidade para nós, nessa reencarnação, da gente adquirir esses conhecimentos, e agora o que está precisando é a gente realmente colocar em prática. A gente ter um pouquinho mais de boa vontade e colocar em prática tudo isso que nós aprendemos, né? Então, isso é parte da nossa evolução. A gente deixar de ser orgulhoso, a gente aprender a perdoar, a gente aprender a ser indulgente, né? E perdoar as falhas do nosso próximo. Porque indulgência é compreensão. Não vamos exigir dos outros aquilo que ele não possa dar. É como uma criança. Você toma um pirulito de uma criança lá, ela vai chorar, vai espernear, mas o mundo dela é aquilo ali que é importante para ela. Assim é um outro ser humano. Ela está naquele determinado grau evolutivo, naquele determinado conhecimento. Então a gente não pode exigir dela o que ela não consegue dar ainda. Então, assim somos nós, né? Nós temos que compreendermos isso nas pessoas. E a gente vai amadurecendo cada vez mais, evitando julgar, evitando criticar, para que a gente possa realmente se tornar um homem de bem, né? Nós também não podemos esperar, assim, sermos perfeitos para dar a nossa contribuição no mundo, né? A gente está aqui para evoluir, porque a gente não vai conseguir essa evolução da noite para o dia e nem nessa reencarnação. Então, a gente tem que deixar um tijolinho aqui nessa nossa passagem pelo mundo, né? Então, como que nós vamos fazer isso? É realmente oferecendo o nosso melhor. A gente ser melhor a cada dia. A gente tentar sermos pessoas dignas, né? Moralmente melhores, evitar justamente colocar para fora esses vícios que temos em nós, principalmente de julgamento. Então não vale a pena a gente ficar julgando as pessoas. Vamos contribuir para uma vibração melhor do nosso planeta. A gente observa muito aí até nas redes sociais esse momento político conturbado que a gente está vivendo, né? De um lado é um político, de lado é outro, aí você entra na rede social, é aquela crítica, aquele julgamento, aquela vibração negativa, né? Aquela vibração inferior. Então é bom a gente não participar disso. Vamos contribuir melhor para o mundo, né? Não vamos ter esse tipo de atitude, vamos ter atitudes mais carinhosas, mais amorosas para com o nosso próximo. Então, como eu disse, conhecimento a gente já tem. O que está nos faltando é realmente boa vontade. Se a gente observar a doutrina aí, só Chico Xavier tem mais de 400 livros psicografados que a gente pode ler, que a gente pode estudar. A gente tem o trabalho assistencial, que a gente pode participar, mas realmente é um propósito da gente ser melhor a cada dia, da gente agir com benevolência, com indulgência,
com tolerância para com o nosso próximo. A gente tentar executar realmente, praticamente, na prática, todos os dias, quando a gente acordar, a gente tentar realmente ser pessoas melhores. E se nós guardamos mágoa de alguém, guardamos ódio, se a gente não pudesse reconciliar com essa pessoa no momento, que a gente pelo menos ore por aquela pessoa, né? Porque é uma forma de caridade a gente orar, a gente fazer uma prece por aquele irmão que está passando às vezes uma dificuldade muito pior do que nós. Em vez da gente guardar essa mágoa, guardar esse ódio de uma pessoa que falou mal da gente, porque nós também temos os nossos erros, vamos orar, vamos fazer uma prece que realmente é o melhor caminho. Então, para a gente encerrar, eu vou até ler uma oração aqui, chama Oração do Perdão, que eu acho que ela cabe bem nesse momento também. Diz o seguinte: Senhor, que de meu coração toda a mágoa, todo o rancor e todo sentimento de luta sejam retirados para bem longe, que o perdão possa inundá-lo com as mais ricas bênçãos. Aqueles que nos envolvem, nos purifica e nos preparam para os caminhos da vida, que eu possa aprender e jamais desistir de mim mesmo e de meus próximos. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoastes e nos perdoa a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder de extinguir o mal. Senhor, sabemos o que seja perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Então é isso. A gente tem que aprender a praticar o perdão, a indulgência e a benevolência. E deixar o julgamento. A gente tem que abandonar essa parte do julgamento, que isso é uma característica dos espíritos menos evoluídos, porque os espíritos evoluídos não julgam. Gente, era isso que eu tinha que trazer para vocês. Nós demoramos um pouquinho mais por conta dessa queda da internet aí, né? E eu abro os comentários aí, se alguém quiser fazer algum comentário também sobre o assunto, fiquem à disposição. Agora, um dos participantes fará a oração de encerramento. Todos a fechar os olhos, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Divino Mestre. Nessa noite em que temos aí o clima dando uma mudada, serenando aí o calor que estamos sentindo, vamos pedir a Ele que nos abençoe a cada dia, a cada instante, que possamos ter o discernimento de não julgarmos o que vemos, de pensarmos antes de falar e, principalmente, de sentirmos antes de acusar. Divino Mestre, pedimos a Ti, com o maior carinho, que toque o coração de cada um de nós, que possamos seguir trabalhando na Sua seara, mesmo com todas as nossas imperfeições e dificuldades. Temos em Ti o exemplo a seguir, o nosso guia, o nosso modelo. Sabemos das dificuldades pelas quais passamos, mas mesmo assim, nos mantenha firme dia a dia. Divino Mestre, seja conosco em todos os momentos bons e difíceis. Cuide de todos os nossos irmãos que estão nas ruas, nos presídios, nos hospitais. Acalenta o coração de cada um. E te pedimos ainda, continue a olhar para nós com esse olhar carinhoso e nos dando a cada noite, quando o nosso espírito se liberta do corpo, esse abraço que nos diz, siga em frente. Seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E agradecemos por você ter assistido esta palestra. Se você gostou, compartilhe com seus amigos.